Paz do Senhor, irmãos. Vocês vão bem? Deus abençoe, são bem-vindos. Pai do Senhor, Maricinha. Pai Senhor. Passando bem? Muito bem. Muito bem, graças a Deus, né? Nós queremos, nesse momento, fazer uma leitura e vamos prosseguir nesta manhã de quarta-feira, 3 de junho de 2020, realizar mais uma vez um culto a Deus com vocês. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro das Crônicas 7:14. Ouvirei, perdoarei e sararei. Abrace esta promessa do Senhor e seja abençoado nesta manhã. Querido Deus, agradecemos mais uma vez tua vontade, tua bondade, tua misericórdia. O Senhor tem reunido a nós 2 vezes por dia, todas as semanas, e nós agradecemos esse benefício, esta misericórdia, e pedimos que o Senhor alcance a todos que, com a gente, conosco, estejam adorando o Senhor nesta manhã. Abençoa os trabalhadores. Sim, abençoa, meu Deus, os empreendedores e estudantes, as autoridades públicas, donas de casa, pastores, todos, que de alguma maneira contribuem para o bem-estar da cidade e da nação. Nosso Deus, porque do Senhor vem todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. É do Senhor que vem tudo o que necessitamos. O Senhor tem dado para nós o que é suficiente. E nós agradecemos este cuidado. Abençoa com saúde aquele que está doente, levanta o enfermo. Abençoa, querido Deus. Responde a oração dos teus filhos nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, seja bem-vindo. A paz do Senhor para todos. Vamos cantar, Maricinha? Vamos. Já tem o hino? Uhum. Qual é o hino? 8. Hino de número 8. Abra a sua harpa e juntos vamos adorar a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas estás comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só,
temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém. Muito bem. Este é o hino muito apreciado pelo povo da Assembleia de Deus, não é? Porque ele canta exatamente o nosso dia a dia, de quem dependemos, a quem recorremos, dia após dia. Você bem-vindo com a gente nesta manhã. Estamos estudando sobre oração e o texto que continuaremos nesta manhã, a partir de ontem, está em Efésios capítulo 5, verso 18, até o verso 21. Fique com a gente, a programação não é tão grande para esta manhã, porque existem atividades, estaremos lá no Templo Sede daqui a pouco, juntamente com os nossos companheiros, realizando um plantão de atendimento das 11 da manhã até às 14 horas. Então você é bem-vindo para nos ajudar a levar este trabalho adiante, amando ao Senhor, amando a obra do Senhor, tanto a obra local como a obra missionária. Faça esta participação ser cada dia mais concreta, abençoada. Eu tenho certeza que da parte de Deus não lhe faltará, não é? É daquilo que o Senhor tem dado a nós, que nós retribuímos agradecidamente, generosamente. Deus te abençoe com essa disposição sempre. Ainda a irmã Licinha está preparando mais um hino, irmã Licinha? Não, pode ser já. Pode ser já? E qual seria? 15. Hino de número 15. Opa, se tem um hino tradicional, é esse aqui. Hino de número 15 de nossa harpa. Tem atividades aí para realizar, irmã Licinha? Muitas. Ah, tem muitas. É por isso que já estamos adiantando os cânticos, né? E é assim mesmo, não queremos também incomodar os irmãos, tomar o tempo dos irmãos. Hino de número 15, vamos cantar, conhecido, hein? Esse é de cor e salteado. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Depressa, mas não tanto, né, Maurício? Nem tanto. Adiantamos um pouquinho aqui, irmão. Perdão, viu? Muito bem. Mas ajudei a Maurícia porque ela tem uma tarefa aí. E que Deus abençoe os irmãos que estão com a gente. Vamos agradecer, Maurícia, que está com a gente só nesse momento aqui, ó. Agradecer a alguns irmãos que puderam participar essa manhã. Messias Claudino. Conhece, Maurício? Conheço demais. Isso. Amo. Messias. Maestro Messias Claudino. Ah. Deus te abençoe. São José dos Campos. Um abração, viu? Elizabeth Ramos dos Santos. Deus abençoe. Está assistindo. Tia Fernanda Braga. Deus abençoe. Uma Elizabeth mandando a paz do Senhor a todos. Durval Moreira. Deus abençoe, Durval. Saúde. Narciso Mesquita, lá de Primavera. Correio já chegou aí, Narciso? Um beijo, Jô. Tá levando aí 2 materiais. Um para Narciso e outro para Jô. Viu? Tá indo 2 materiais aí para Primavera, viu? Aguardo. Pamela e Rodrigo, Deus abençoe pela participação. Rosângela Miranda Ramos, muito bem. O de Rosângela vai hoje, vai para Marília. Deus abençoe. Mandou seu endereço. Todos vocês que desejarem de outras cidades podem enviar. Deus abençoe, Elizabeth, sua mamãe, né? Tá bom, Marisa? Evinha Pereira, Deus abençoe, Evinha. Messias Claudino, Narciso, hoje eu consegui ser o primeiro a comentar. Ganhei de você. Esse pessoal tudo é da mesma época, da mesma fonte, do mesmo lugar. Deus abençoe Narciso e Messias. Ana Paula Silva, lá do Feital, mandando a paz do Senhor. Cida Santos, saúde, Cida. Um beijo, Cida. Deus te abençoe. Reside lá no Morumbi. Ela é sogra do meu filho, do pastor Alan. Pastor Daniel Borges, um abraço para toda a família, viu? Deus abençoe. Quem mais? Sandra Cristina. Peço oração pelo meu pai, pastor Domingos Gomes. Hoje está aniversariando. Muito bem. Conta para ele que nasceu em Pindamonhangaba essa poesia. Parabéns a você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Amém? Parabéns. Berta Celeste Homem de Melo, professora que escreveu isso. E é de Pindamonhangaba, registra aí. Deus abençoe, pastor Domingos Gomes. Hélida dos Santos, Ariane Flores. A Hélida já sabe o nome da Berta Celeste. Já sabe, já decorou, já falou para mim. Sandra Cristina, mais uma vez. Lucieda Cimeia Gomes. Esta é a irmã da Sandra, não é? Está lá em Novo Horizonte, é isso? É isso, né? Novo Horizonte, lá no meio do estado de São Paulo. Fabiana Braga, Deus abençoe. Noêmia Dias. Noêmia Dias. Não estou me lembrando. Leia Cristina Esbompato, filha do pastor Irineu de Piracicaba. Leia? É. Um beijo, Leia. Meu Deus. Filha da Laurice. Leia, eu lembro de você 13, 14 anos. Lembra disso? É. Tempo bom? A foto aqui tem um pouquinho Família mais de 14 anos. maravilhosa, família abençoada. Um beijo, Leia. Em que Seu cidade? esposo, ela mora em São José dos Campos. A mora em São José? A paz do Senhor, Deus abençoe. Ah, viu? um abração, viu? Satisfação. Saudade, menino. Manda um abração para o pastor Irineu Lima Pereira. Deus abençoe. Se eu não me engano, ele é nascido em Rancharia, por lá. Não é? Uma licinha vai atender aí a necessidade da casa. Deus abençoe, Léia. Viu? Fica um abraço para a Laurice, sua mãe, para o pastor Irineu, seu pai. Viu? Muito agradecido pela participação de vocês aqui nesta manhã. Maria Eva, Deus abençoe Maria Eva. Alberto Oliveira Martins, Maria Eva é lá de Mantiqueira. O Alberto é aqui da sede. Muito bem. E a Leia está dizendo, Malicinha, que se lembra de você naqueles tempos, lá do Centro Infantil. É verdade, é verdade. Deus abençoe, viu? Que coisa boa. Terezinha de Oliveira,
também está assistindo. Deus abençoe todos vocês que de perto ou de longe, né, participam com a gente, estão sempre atentos, desenvolvendo o trabalho do Senhor. Ô Leia, todos vocês que estão acompanhando, hoje à noite nós temos sempre 2 vezes por dia, viu, Leia? E todos os nossos irmãos, às 10 da manhã e às 19 horas. Fazemos a maior parte dos horários aqui em casa mesmo. Mas hoje, às 19 horas, em homenagem aos obreiros do nosso campo, porque é a primeira quarta-feira do mês, nós estaremos realizando uma transmissão ao vivo ali da sede da igreja. E hoje à noite estará trazendo a mensagem da Palavra de Deus para nós o pastor Wellington Júnior, José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Preparou uma mensagem para nossos irmãos aqui em Pindamonhangaba. Tem os irmãos entendido que nesses tempos não dá para fazer esses deslocamentos, né? Mas graças a esta ferramenta, essa tecnologia, nós podemos contar com a mensagem do pastor Wellington Júnior diretamente de São Paulo. Então, você é nosso convidado para compartilhar, para avisar, para convidar tanto obreiros como todas as pessoas de uma família para assistir a boa palavra de Deus. Vai ser edificante, vai abençoar as nossas vidas e desde já ofereço minha gratidão ao pastor Wellington Júnior, que um homem de tantas ocupações separou esse tempo para Pindamonhangaba. Que Deus te abençoe, pastor Wellington Costa Júnior, juntamente com a sua família. Deus continue abençoando e lhe dando forças para tratar de tantos assuntos, com tantas instâncias da nossa igreja, desde Guarulhos, onde toma diretamente conta daquele setor, grande setor da capital, da região metropolitana, como também vice-presidente da Convenção Estadual e presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Meu Deus do céu! Só de pronunciar tantos cargos e ocupações, já a gente fica um pouquinho cansado, porque é muita tarefa. Deus abençoe. Mas então hoje à noite, 19 horas, vocês são bem-vindos com a gente, viu? Nestes mesmos endereços aí, YouTube e no Facebook, ao vivo, não é? E o endereço é AD Belém Pinda. Pronto. Em qualquer dos dois você vai assistir ao vivo essa transmissão. Nossa sede fica na rua Cônego Tobias 168, Alto do Tabaú. Estou contando contigo, pastor Marcos Neves, para louvar a Deus com a gente, hinos da harpa, nesta reunião de obreiros. Amém? O Senhor será bem-vindo entre nós também. Deus abençoe a vocês, compartilhem, avisem. Nosso irmão Vilela com a Márcia, Deus abençoe. Ali da Terra dos Ipês participando conosco. Quero agradecer também a Fátima Fraga, Regina Carvalho Lima. Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho eu saúdo novamente todos que entraram e participaram e insisto que você separe na sua agenda o horário dessa noite. Muito bem, vamos fazer uma leitura? Aos Efésios 5, verso 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 18 a 21. Continuando o que apresentamos na noite de ontem, quero trazer a você essa reflexão sobre a oração e estar cheio do Espírito Santo. Há uma correlação imediata, né?
há um propósito de Deus de tornar a nossa oração mais eficaz, mais abençoada, mais poderosa. E então, Paulo menciona aos Efésios, não é? Sobre a oração, o cântico com o Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus. Vamos ler então alguns textos da Palavra de Deus, recordando antes que enfatizamos no dia de ontem: não vos embriagueis com vinho que a contenta. Lá no próprio livro de Atos dos Apóstolos, de maneira zombeteira, não é? Alguns judeus que estavam ali assistindo o dia de Pentecostes, a chegada do Espírito Santo na vida dos primeiros irmãos ali, quase 120 foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a impressão que alguns tiveram era essa: estão cheios de mosto, em Atos 2 e 13, como se estivessem embriagados. Falamos ontem das semelhanças que há em relação a uma pessoa com o comportamento embriagado e o comportamento cheio do Espírito Santo. A pessoa fica sob um poder que não é próprio dela, a pessoa cria uma movimentação, um dinamismo semelhante a um embriagado, o andar, o falar fica modificado, tanto estando sob a embriaguez como estando sob o poder do Espírito de Deus. Mas é só aí que está a semelhança, porque a diferença é de um extremo ao outro, não é? Por quê? Porque estar embriagado nada mais, nada menos leva a pessoa a abrir a porta para todos os demais pecados, não é? Não somente da inconveniência, não é? Da falta de pudor, da violência, não é? São situações que geram na pessoa que está sob o efeito do álcool, embriagado. Assim, toda espécie de dissolução, sensualidade, toda espécie de erro vem na esteira daquele que se embriaga. Por outro lado, opostamente falando, a pessoa cheia do Espírito Santo não precisa do álcool para a sua alegria. Uma alegria até profana, mas ela terá alegria pela operação e ação diretamente de Deus na vida da pessoa. De modo que, quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, manifesta na sua vida, no seu dia a dia, certos frutos que são bem estimados, não somente dentro da igreja, mas até fora dela. Sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus tem esta possibilidade. Então, relembre comigo o que disse Paulo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quer ver alguns resultados disso? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê na pessoa a aplicação, a meditação na palavra de Deus, não é? Vemos na pessoa a aplicação a louvores, cânticos, hinos espirituais. Vemos a pessoa se tornar uma pessoa agradecida, com ações de graça. E ao final, o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É outro efeito importante, porque a ação do Espírito Santo de Deus é testada exatamente no meio de uma coletividade, onde estamos com os outros. Então essa sujeição é também um sinal importante de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus. E esta questão de dizer que alguém está cheio significa o quê? Significa que está plenamente controlado pelo Espírito Santo de Deus.
não há qualquer reserva de domínio ou de controle facultado à própria pessoa, porque a pessoa será totalmente guiada. Por isso que é importante destacar que o verso de número 18 diz: mas enchei-vos do Espírito. No idioma original, esse texto aqui quer dizer que nós nos enchemos e continuamos a nos encher. Continuai sendo cheios. É como se tivesse escrito assim. Porque é de importância capital para a vida de um cristão, de um servo de Deus, que ele não tenha somente uma experiência e nunca mais com a ação de Deus na sua vida, mas que todos os dias e o dia todo ele permaneça nesta situação, nessa condição de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Falamos ontem também sobre hinos que a própria palavra do Senhor traz para nós entre os escritos da palavra do Senhor, que são verdadeiras composições que se tornaram até cânticos entre nós nos dias de hoje. E a irmã Sandra, lá de Campinas, mandou uma mensagem ao final do programa, me lembrando de um bonito cântico, por exemplo, que você encontra na Escritura. E quem pode dizer que essas mensagens, esses escritos dos apóstolos, não eram cantados e não eram repetidos na forma de louvor, desde a igreja primitiva até os dias de hoje? Por exemplo, Romanos 8, verso 31 a 39. Esta foi a lembrança que eu recebi ontem. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Como negar a possibilidade disto ser cantado? Nas nossas Bíblias aparece assim, cântico de vitória. Não é assim o título? Pois é. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ele está incentivando a ter a linguagem correta, apropriada, abençoada e até na forma de louvor a Deus. É um incentivo para nós que estamos estudando sobre oração. Já Tiago, no capítulo 3, uma outra lembrança que eu quero trazer a vocês aqui, e o versículo 2 a 12, ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E ele se utiliza de duas ilustrações importantes, como o freio na boca dos cavalos, ou como o leme que dirige uma embarcação. E diz que esses dois equipamentos, embora pequenos, controlam tanto o cavalo como um barco, uma embarcação. Também ele se utiliza da comparação sobre um pequeno fogo que incendeia uma floresta. Então, todas estas comparações que a gente percebe na palavra de Deus,
é para nos deixar alertas da importância do uso da língua. A língua, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. É outra coisa que a gente destaca aqui nesta manhã para você. Merece um momento só para cuidar desse assunto. Vamos fazer isso nos próximos dias. Então, você se lembra que dos dons elencados na 1 Coríntios, que encontramos na Palavra de Deus, no capítulo 12, dos 9 dons que estão ali, que são operações do Espírito Santo na vida dos cristãos, veja só que apenas dois deles, não tinha havido qualquer ocorrência no Antigo Testamento. Apenas o falar em línguas, o interpretar línguas. São sinais de Deus para pessoas que precisam compreender isso. O uso das línguas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus proporciona para nós os cânticos também espirituais. Sim, eu já tive a experiência de ouvir irmãos cantando em línguas estranhas, não é? Estranhas para nós, né? Não sabemos a sua tradução. Porém, todos estes são recursos que Deus usa para nossa edificação. Veja 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, cânticos espirituais têm uma relação com essa outra doutrina apresentada por Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Uma coisa maravilhosa. Quando alguém, orando em outras línguas, cheio do Espírito Santo, tem uma comunicação com Deus que não teria se fosse usar a sua própria mente, com entendimento. Na mesma carta, no capítulo 14, verso 26, diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, estas operações de Deus no meio de um culto organizado são possíveis e até desejáveis. Esta é a orientação de Paulo para regulamentar, não é? Conduzir bem um culto público, coletivo, nestes momentos que nós não estamos com tanta possibilidade assim. Porém, é algo que a gente precisa aprender e aplicar quando for possível. Ainda diz a palavra do Senhor: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É essencial, segundo Paulo escreveu aos Efésios, é essencial para nós termos uma vida de agradecimento a Deus. E terminamos dizendo aquelas palavras de Paulo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo, eu disse agora há pouco, estava orientando aqui aos crentes efésios sobre o funcionamento coletivo da igreja. E no meio da coletividade, não apenas no coração de cada crente, no coração individual, mas principalmente nos relacionamentos que temos dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, a submissão é importantíssima para que a oração funcione. Sem submissão, sem sujeitarmos uns aos outros, a nossa oração ela é fria e é uma oração que não tem vida, não é real. É uma aparência de oração. É algo até hipócrita, porque não existe essa sujeição de uns aos outros nessa coletividade. Então eu quero incentivar o prezado irmão que está conosco nesta manhã, lembrar as palavras de nosso Senhor, que nos convidou a tomar sobre nós o seu jugo e aprender a sermos sujeitos a ele. Em Mateus 11:29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para a vossa alma. É exatamente na sujeição de uns aos outros que Deus estabelece o descanso da nossa alma. O rebelde, aquele que é soberbo, aquele que resiste à orientação da palavra de Deus e aqueles a quem Deus colocou sobre a sua vida, este rebelde não tem descanso, vive inquieto e perturbado o tempo todo. Também, em nossos relacionamentos, Paulo previu isso. Em 1 Coríntios 11, verso 3, dentro da casa da gente. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então você vê que todos nós devemos nos submeter, não é? Em um momento a um, em momento a outro, nós temos a quem oferecer nossa submissão. Também Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, verso 21, como está aí, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, 17, ele se lembra da organização da igreja e diz: obedecei a vossos pastores, é mesmo, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Em tempos como esse que a gente está vivendo, em que as pessoas estão pelos seus lares, pelas suas casas, e vão retornar bem pouco a pouco, bem passo a passo, para o convívio da igreja, não é? Falaremos disso possivelmente amanhã. Nós devemos dar alguma notícia para os irmãos sobre nós aqui em Pindamonhangaba. Temos os nossos irmãos em Tremembé, temos nossos irmãos em Santo Antônio do Pinhal, temos nossos irmãos em Campo do Jordão e até mesmo em Paraisópolis. Vamos nos atualizando para, quando tudo isso estiver já permitido, a gente realizar nossos cultos presenciais. Mas os irmãos verão que será sob novas possibilidades, restritas e com muita responsabilidade. Que Deus, o Senhor, abençoe os irmãos, que nós aproveitemos para relembrar esses pontos importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Que Deus te abençoe. Deixa eu agradecer uns tantos outros que podem ter chegado aqui. José Ricardo Ortiz, Deus te abençoe, da Vila São Benedito. Denise Neves, presbítero Gésler, Deus abençoe. Dolores Braga, Deus abençoe a família, o pastor Walter também, seu esposo. José Ricardo Ortiz enviou aqui Isaías 2:22. Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Rosângela Miranda Ramos, estarei aguardando os papéis de evangelização. Amém. Faça isso. Vai ter uma grande satisfação. Não tem satisfação maior do que conduzir vidas para Cristo. Pastor Alex Domingos e Kelly, lá de Tremembé, Deus abençoe. Tatiana e Jefferson, pessoal lá de Mantiqueira, pastor Divaldo, Ivone, dirigentes da congregação, Deus abençoe. Sandra Cristina Torres, muito bem, relembrando Romanos, também 11, 33 a 36, é verdade. Achou outro hino aí, Sandra? Deus abençoe. Ó profundidade das riquezas, é verdade. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Deus abençoe a todos e não esqueçam, queremos encontrar você, estarei permitindo Deus, né? Estarei falando com vocês às 19 horas, direto do nosso Templo 7, lá na rua Cônego Tobias 168, e recebendo a palavra de Deus pelo ilustre pastor José Wellington Costa Júnior. Vamos orar? Senhor da igreja, despede teus filhos na tua paz, abençoa grandemente a tua igreja, o povo do Senhor, aqueles que têm servido ao Senhor, ó Deus, com boa vontade, com disposição, que se sujeitam não pela força, não pela imposição, mas se sujeitam no amor do Senhor. E, ó Deus querido, por esta boa vontade
estão, ó Deus, sendo edificados cada dia e edificando a outros. É assim, meu Deus, que prossegue o crescimento da tua igreja. Abençoa os pedidos de oração que foram apresentados e manifestados. Entre eles eu me lembro da criança, a Diana, e a outra criança, a Lívia. Também peço pela Giovana. São pessoas, ó Deus, que passam grandes privações de saúde. Cuida deles. Abençoa o Felipe Godoy na sua restauração e entre tantos outros cujos nomes têm sido citados aqui. Oramos, ó Deus, mantém o pão de cada dia na casa dos teus filhos, abre as portas para os seus trabalhos, seus negócios, mantém a janela do céu aberta sobre o fiel. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Até 19 horas, desde o templo sede da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Pindamonhangaba. Ferraz Silva, um nome que não estava aqui lido por nós, Deus abençoe. Marilda Silva, é verdade. Queremos agradecer a participação de todos, vocês que não estão sendo mencionados, porque às vezes não percebemos, viu, irmãos? Noeli Rutter, lá de Moreira César, Deus abençoe. Quem mais? Pastor João Santos, Deus abençoe. Quem mais? Jamilson Monteiro, olha aí, quantos aparecem. Cada equipamento é uma história. Gustavo Vitória, aliás, Gustavo e Vitória, né? Almira Dias, Elbe Cristina. Muito bem, tenham um excelente dia, até 19 horas, em nome de Jesus.